lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esses momentos que já temos passado na tua presença e tem sido como poucos minutos, porque a tua graça tem se feito presente neste lugar. Queremos te louvar também pela vida do pastor João Luiz, que com muita graça, Senhor Deus, com muita direção do teu Espírito, ministrará aos nossos corações e será bênção para a glória do teu nome. Mais uma vez, Senhor Deus, te apresentamos o teu filho, use ele como tens usado e mais ainda para a glória do teu nome. Amém. Pastor João. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Podem sentar, meus amados. Em primeiríssimo lugar, eu quero pedir perdão aos irmãos pelo atraso. Era para estar no primeiro horário, mas chegamos de madrugada. Ainda está no início daquela virosezinha, gripe, ou é alergia, eu não sei. Eu quero pedir perdão aos irmãos em nome do Senhor Jesus. E em segundo lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado, o privilégio, na verdade, de podermos estarmos aqui nesta manhã e nesta escola bíblica, aprendendo, lembrando e aprendendo sobre alguns princípios da palavra de Deus. Nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Eduardo Sampaio, com o seu ministério, com a equipe de pastores, de obreiros desta igreja, que tem, com muita graça, com muita alegria, tem colocado esse tema tão importante da escola bíblica, não é, irmãos? É um tema que nós precisamos sempre lembrá-los e precisamos sempre estar atentos. E a palestra que me foi convocada para ministrar, o subtema foi priorizando a palavra de Deus. Eu gostaria de começar com os irmãos, lendo alguns textos bíblicos da palavra de Deus. O primeiro texto está no Salmo 19. Vamos ler alguns textos bíblicos. Eu gostaria de ler com os irmãos. Eu sei que os irmãos leem muito a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, mas nós estaremos lembrando sempre este princípio da palavra de Deus no nome do Senhor Jesus. Amém? Salmo 19, 7. Acharam? Olha só o que a Bíblia diz. A lei do Senhor é perfeita e restaura... 19, 7. Estão comigo? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu não sei se alguns irmãos já leram esse texto sagrado, mas veja só que o salmista, neste salmo, ele tem uma convicção, e a primeira convicção é que a lei do Senhor, ela é perfeita. A lei do Senhor, ela é, na verdade, perfeita, e ela faz o quê, irmãos? Refrigéria. Nessa tradução que eu peguei aqui, ela não só, ela refrigéria, ou seja, restaura a nossa alma. Então, em outras palavras, se você ou eu estivermos perturbados por alguma coisa, que de vez em quando nos perturbamos, por qualquer circunstância, por qualquer situação, que é natural do ser humano estar preocupado, se angustiar, embora que a Bíblia nos ensina a confiar em Deus, é normal de nós seres humanos, e não é diferente com obreiros, com pastores, de nós ficarmos ansiosos por N questões. Mas quando você começa a meditar na lei do Senhor, quando você começa a buscar na lei do Senhor através da oração, esta lei do Senhor, que é a palavra de Deus, ela vai refrigerar, ela vai restaurar, ela vai alegrar, ela vai renovar a sua alma. E vai gerar uma fé e um impulso do Espírito de Deus para você, na verdade, continuar louvando, acreditando e continuando exercendo o chamado e o ministério que o Senhor, nosso Deus, tem nos chamado. E nós sabemos muito bem, irmãos, que não está sendo fácil, muito mais nesse tempo presente da pós-modernidade, onde a pressão é muito maior, creio eu, do que nos séculos passados, a tecnologia, a incredulidade e tantas outras coisas que estão tentando nos
impedir de exercermos a obra de Deus com toda a plenitude. Mas nós estamos aqui hoje e o Espírito de Deus pode nos encher e refrigerar a nossa alma no nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós colocamos aí na introdução, não sei se você tem a apostilha. Você está com a apostilha aí e nós colocamos aqui em primeiro lugar nesse estudo de priorizando a palavra de Deus. Eu queria só fazer uma menção rápida, um lembrete rápido nesse estudo que eu coloquei aqui, a origem das Escrituras. Eu queria ler com você mais um texto sagrado que também nós conhecemos, que está em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16. É bem conhecido de todos nós. E depois 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Já que estamos pensando nas Escrituras Sagradas, nós precisamos estar lendo, né? Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Um obreiro, por gentileza, poderia ler? Divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você não dá glória a Deus, não? Ou porque a gente está tão conhecido esse texto que a gente não glorifica a Deus. Mas olha que expressão maravilhosa, irmãos. Aqui está dizendo, toda Escritura. Não é parte da Escritura. Eu estou lembrando a você já conhece esse assunto. Não é parte das Escrituras. Mas é toda Escritura, ela é o quê? Divinamente inspirada. Você tem convicção disso? De verdade? Porque, meus amados, nós estamos aqui, esse tema que nós estamos desenvolvendo aqui é priorizando a palavra de Deus. Priorizando a palavra de Deus. É esse o tema. Eu estou nesse desenvolvimento desse tema. Eu coloquei um subtema aqui sobre a origem das Escrituras. É claro que eu não quero levar na parte técnica, na parte arqueológica, nem filosófica, nem científica, sobre a origem das Escrituras. Nós queremos meditar um pouco sobre um outro lado, sobre isso aqui que Deus colocou no meu coração. A primeira coisa que eu quero meditar com você é, se de verdade, eu não estou duvidando desta verdade no seu coração, você tem a Escritura como, em convicção na sua alma, que a Escritura ela é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Os irmãos observem que ao longo da história da igreja, o diabo tentou de várias formas, de vários meios, destruir as Escrituras. E os irmãos lembram da Inquisição, que entre aspas chamavam de Santa Inquisição, onde fizeram grandes fogueiras de Bíblias, para que a Bíblia não chegasse até nós. Mas, meus amados, hoje nós temos Bíblia de várias traduções, de várias linhas. E eu estava lendo agora uma Bíblia que está trazendo escândalo no Brasil, não sei se vocês viram na internet, que foi publicada chamando Jesus de cara, de que não sei o que. Na verdade está pegando as Escrituras e fazendo dela como se fosse uma coisa profana, uma coisa tão natural, tão comum, para que as pessoas, veja só a estratégia de Satanás, para que as pessoas achem tão comum como se for uma literatura qualquer e como se fora qualquer outra coisa, para que você e eu, ou que as pessoas não creiam que verdadeiramente ela é a palavra de Deus e ela é inspirada por Deus. Isso é uma estratégia de Satanás. Embora que o foco é, eu quero alcançar todo o povo, a linguagem e tal, mas isso é tudo artimanha do inimigo, irmãos. Mas eu vou insistir na pergunta de novo. Você tem convicção que toda a Escritura ela é inspirada por Deus? Essa convicção tem de ficar no meu e no seu coração todos os dias, irmãos. Porque uma vez saiu, ou de vez em quando sai, que a Escritura contém a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, irmãos. Ela é a palavra de Deus, absolutamente, ponto final. Quando eu tenho convicção que a Escritura é a palavra de Deus, que ela toda é inspirada pelo Espírito de Deus, eu não vou duvidar, eu não vou ficar em cima do muro, eu não vou ser levado pela circunstância, eu estarei ministrando a palavra, eu estarei pregando a palavra e insistindo na palavra, porque ela vai fazer o efeito devido para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Irmão, nós estamos vivendo uma época que nós queremos resultado agora.
Nós estamos vivendo uma época, a tecnologia está nos levando a clicar no botão e já acontecer as coisas, como um passo de mágica. E é muito difícil para um obreiro, para um servo de Deus, estar ministrando uma palavra e você não vê acontecer nada no auditório. E você não vê aparentemente um resultado visível. E a tendência nossa é duvidar, é desistir, é priorizar outras coisas, porque na verdade as igrejas neopentecostais estão querendo resultados, são resultados que atingem o psique, atingem o emocional, atingem várias áreas da vida e que atrai muitas pessoas, atinge a necessidade humana, que é a necessidade de resolver problemas rápidos e momentâneos desta vida. Mas as escrituras, irmãos, ela atinge a alma, o espírito e depois atinge o nosso corpo no nome do Senhor Jesus. E eu preciso ter convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Na minha alma, porque, irmão, como é que uma pessoa vai crer nas escrituras se você não crê? Se você não acredita? E você nota que a nossa fé está fundamentada na Bíblia Sagrada? Nós estamos dando alguns estudos bíblicos nos lares e as mensagens são muito simples. E um desses estudos bíblicos é: a Bíblia é a palavra de Deus? É uma pergunta. Porque tem outros livros, como os livros do muçulmano, que é... Os irmãos recordam o nome dele? Que é o Torá? Não, o Torá não. É o Alcorão. Os livros escritos de Budas e tantos outros livros, eles dizem que são inspirados também. Só que não é a palavra de Deus. E nós precisamos ter essa convicção no nome do Senhor Jesus, irmãos. Eu coloquei aqui na nossa introdução, se você estiver aí, antes de podermos aceitar a Bíblia como eficaz para a nossa vitória, precisamos saber como ela chegou até nós. Muitos críticos bíblicos têm tentado converter-nos que as Escrituras é simplesmente mais um livro de conteúdo religioso, dentre muitos, tantos outros que eles querem provar. Mas eu queria ler com você também, por favor, ainda em 2 Pedro, melhor dizendo, capítulo 2. Olha só, Pedro na revelação de Deus, ele fala aqui, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, se você puder, por favor, ler comigo. 2 Pedro, capítulo 1. Versículos 20 e 21. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Olha só o que Pedro está dizendo aqui. Por que ele está reafirmando isso, hein, irmãos? Porque Paulo afirmou que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E note que lá em 2 Timóteo ele está dizendo que ela serve para algumas coisas na nossa vida, que eu creio que os irmãos já, depois nós vamos meditar sobre isso, os irmãos já sabem. E Pedro está dizendo aqui, olha, acima de tudo, eu estou numa tradução contemporânea aqui, ele diz assim: lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Aí ele diz aqui: pois a profecia, versículo 21, nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, como diz alguns críticos, a Bíblia não é mais um livro religioso. A Bíblia não é mais um livro histórico. A Bíblia não é mais um livro qualquer. Ele é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Foi feito por homens? Foram, claro, evidentemente. Mas foram homens que Pedro diz aqui, santos da parte de Deus. E ele diz mais aqui nesse texto que não foi feito as Escrituras pela vontade de homens. O homem não colocou a sua vontade ali. O homem não colocou o seu pensamento ali. O homem não colocou o seu achismo aqui. Os homens escolhidos por Deus colocaram o que Deus determinou colocar da parte dele no nome do Senhor Jesus. Isso deve ser bem claro na nossa vida, embora que nós tenhamos esta clareza de que as Escrituras foi inspirada por Deus,
foram homens chamados por Deus. É claro que os homens tinham, na verdade, a sua intelectualidade, a sua cultura, está exaurido na Bíblia. Entretanto, este escrito foram escritos pelo Espírito de Deus, dirigido pelo Espírito de Deus, na vontade de Deus, na direção de Deus, para trazer uma mensagem de Deus para o meu e para o seu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Então, nesse ponto, nós queremos pensar nisso aqui, no nome do Senhor Jesus. Porém, sabemos que a Bíblia, ela é uma coletânea de livros sagrados aceito por toda a cristandade, como originadas em Deus e, por isso, autoritativos em termos de religião, fé e doutrina. Ela é o único tribunal e crivo da verdade. Você diz amém por isso? Você crê nisso? Então, meus amados, o primeiro ponto nessa meditação que eu queria meditar com você é os agentes humanos usados na composição das Escrituras. Qual foram os agentes humanos? Sabe que foram usados? Nós sabemos que foi usado 40 pessoas, 40 homens. Isso aí é parte de discipulado que todo pastor, que todo obreiro ensina, mas eu estou lembrando a você, nós sabemos que foram 40 homens da parte de Deus que foram escolhidos em diversas áreas, em diversos lugares, vivendo em situações históricas diferentes, cidade diferente, épocas diferentes, cultura diferente, intelectualidade diferente. E o mais interessante de tudo isso, e que nós louvamos a Deus, é que quando essas coletâneas de livros se juntam, ela não tem erro, ela não tem um pensamento estranho de um para outro, sempre ela está unida em harmonia, mostrando que tem a mão poderosa do nosso Deus, mostrando que Ele foi que governou tudo isso e fez para a glória dEle. Glória ao nome do Senhor Jesus. Isso é muito maravilhoso, irmão. Você pode notar que se você pegar uma redação aqui entre nós e colocarmos um tema, por exemplo, amor, ou salvação, ou santificação, e eu colocar para vocês, ou qualquer um de nós colocarmos aqui, demos um papel, uma caneta a cada um de vocês, aqui mesmo, diante de nós, nesse estudo bíblico, e eu pedi para a gente fazer uma redação nesse tema, todo mundo com um único tema. Quando você pegar essa redação no final, você vai ver que tem divergência. Você vai ver que vai ter um que tem um pensamento diferente do outro, e interessante, irmãos, que ninguém vai estar harmonicamente, mas aqui está o lado maravilhoso e outro lado milagroso de que Deus usou um agricultor, Deus usou doutor, Deus usou mestre, Deus usou boiadeiro e juntou toda essa coletânea. Tem uma mensagem de Deus para as nossas vidas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, esses agentes humanos. Outra coisa que nós queremos lembrar aos irmãos é que levou aproximadamente 16 séculos para se completar todo o trabalho, começando com Moisés e terminando com o apóstolo João. 16 séculos que levaram para a construção, na verdade, para a elaboração das Escrituras Sagradas, irmãos. E durante esses 16 séculos, que era mais um motivo que a demora, o tempo, e porque os irmãos sabem que naquela época não tinha, como nós temos hoje, que a tendência nossa muitas vezes é raciocinar o que nós raciocinamos hoje. Não tinha internet, nem sabia o que era isso, isso é uma linguagem nova, é uma palavra nova. Não tinha e-mail, não tinha computador, não tinha nada disso, irmãos. Então a dificuldade era muito maior. Até juntar cada livro para formar uma única escritura, passaram muitos anos. E quando fizeram isso aí, nós vemos a harmonia gloriosa e nós louvamos a Deus pela Bíblia Sagrada. Nós estamos somente meditando nesse primeiro ponto, os agentes humanos usados na composição das Sagradas Escrituras. Amém, meus amados? Esses agentes humanos no nome do Senhor Jesus. Outro detalhe que nós queremos lembrar também aos irmãos, os irmãos sabem que na Bíblia Católica temos 7 livros a mais, não é isso? Temos mais 7 livros e alguns capítulos em alguns livros que eles alteraram para isso no Concílio de Trento, quando os irmãos sabem, lembram, e quando estudam isso, a história da igreja, eu estou lembrando os irmãos lembram que a Bíblia naquele tempo era só privilégio de alguns, e eles tinham essa prerrogativa pelo fato de fazer as pessoas ficarem ignorantes, cada vez mais ignorante, mais manipulado, mais eles governaria e exercia autoridade sobre a ignorância do povo. Eu lembro os irmãos também
de que a Igreja Católica por muitos anos, e às vezes a história não pode se apagar na nossa mente, isso é bom a gente lembrar os novos convertidos, a quem está chegando na igreja, porque há uma dúvida, tem pessoas que esquecem desse detalhe, de mostrar esta realidade da Bíblia Católica, e fica uma dúvida muito grande, mas por que esse tem 7 livros a mais, esse não tem? E aí fica aquela discordância e aquela confusão e às vezes aquela dúvida. Mas eu quero lembrar a você que por muitos anos a Igreja Católica rezava a missa em latim. Por muitos anos a Igreja Católica celebrava a missa, os padres de costa para o povo, para que o povo não entendesse patavina nenhuma. Por muitos anos. E hoje nós estamos na era de um Papa que veio e que tem alguns crentes até sendo enganados por ele. O Francisco, que coisa linda, está pregando o Evangelho. Aí alguém me perguntou, e aí, como é que está o Francisco? O maior hipócrita que eu encontrei na minha vida. Ele dizia, eu queria uma igreja pobre para os pobres. Eu disse, é simples. Ele pega tudo, assina e manda para nós o dinheiro. Dá aos pobres. Porque viver na retórica, irmão, na palavra, é muito fácil. E o nosso povo é enganado pela falácia. E isso está encantando o mundo. E a mídia e a televisão está propagando isso para poder dar um reavivamento ao catolicismo romano. E que nós precisamos abrir os nossos olhos. E eu já vi crentes e pastores dizendo, eita, quem sabe que Deus não está levantando ele para usar ele para pregar o Evangelho. Eu digo, meu amigo, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Então eu estou só lembrando alguns detalhes para os irmãos entenderem, meditarem no nome do Senhor Jesus. Então por muito tempo, irmãos, eles faziam questão de fazer a ignorância do povo. E o pior de tudo isso é que alguns dogmas hoje, dentro da Igreja Católica, é mantida. E eu não vou citar isso aqui, que não é o nosso assunto. Eu quero voltar para as Escrituras. Eu vou voltar para os 7 livros a mais. Os irmãos já viram de que entre os 7 livros a mais das Escrituras, existe um chamado 2 Macabeus. E eu não sei se você já leu no capítulo 15, os versículos, se eu não me engano, é 41, 42, 43. Eu não trouxe uma Bíblia católica aqui, embora que eu possa ter aqui no iPad, eu posso até ler com os irmãos. É que e isso aqui quebra a inspiração, quebra de que esse livro não é canônico. E é interessante você ler para um novo convertido, e até você ler mesmo, eu grifei isso aí. O autor, ele pede perdão pelos seus escritos. Ele diz assim, só foi isso que eu pude fazer. Se foi medíocre, me perdoe. Você já leu isso na Bíblia católica? Tem exatamente isso, irmãos. Aí você observa que os 7 livros a mais colocados, inserido na Idade Média, a Idade Obscura, para enganar as pessoas, você observa que esses livros têm talvez o seu valor histórico, tem o seu valor literário, mas não tem o seu valor inspirativo, canônico, não foi de Deus. Permita eu ler isso para vocês aqui, por favor. Eu vou ver se eu encontro aqui nessa Bíblia que eu trouxe. Eu tenho uma Bíblia católica aqui, irmãos, que não é pecado ter. Eu queria ler isso com você. Eu não sei se seria interessante você ler isso aqui com os irmãos, ou depois mostrar os versículos para os irmãos. 2 Macabeus. Exatamente, rezar pelos mortos, faz apologia ao espiritismo. É verdade. Baseado em cima desse versículo aí. Exatamente. Então tudo isso você precisa ler, irmãos. Você precisa ter um pouco de conhecimento sobre isso, para na hora da administração alguém pergunta, mas por que a Bíblia dos crentes tem 7 livros a menos? E a do católico tem 7 a mais? E não adianta você ficar a própria Bíblia deles mostra essa discrepância, irmãos, essa separação clara e evidente de que não tem nada inspirado por Deus. Deixa eu procurar aqui, rapidamente, no nome do Senhor Jesus. É 2 Macabeus, capítulo 15. Deixa eu ver onde estão os versículos aqui. 38, obrigado. Você está com a Bíblia católica aí? Rapaz, o homem da tecnologia é terrível, né? Você quer ler ou quer que eu leia, meu amigo? Por favor, leia para nós. Se o bem fiz de maneira conveniente a uma composição escrita, era isso que eu queria.
se francamente e de modo medíocre é o fracamente e de modo medíocre é o que consegui fazer. Você entende isso aqui, irmãos? Medíocre. Então ele pede desculpa. Na tradução da Bíblia da Ave Maria, ele tem uma palavra mais contundente que prova cabalmente a sua mediocridade. Então que Deus nos ajude, irmãos. Então nós estamos mostrando aqui que Deus inspirou os agentes usados na composição das Escrituras Sagradas. Podemos comparar a Bíblia com a construção de um grande edifício onde muitos operários trabalharam. Cada um conhece o seu ofício. Deus usou cada um deles para elaborar as Sagradas Escrituras. Nós estamos lembrando aos irmãos de que devemos priorizar a Bíblia Sagrada no nosso ministério, na igreja onde nós servimos. Nós estamos vendo a origem da Bíblia, mais ou menos, lembrando, na verdade, vendo não, porque nós não estamos fazendo nenhuma referência científica, arqueológica, teológica, mas nós queremos, na simplicidade, mostrar aos irmãos que os nossos pais na fé, que aqueles que creram na Sagrada Escritura, eles criam com tanta veracidade, com tanta autoridade, que eles não abriam mão, irmão, das Escrituras, e sempre eles citavam as Escrituras. Você lembra de um texto que Paulo diz assim: eu não fiz conhecido, ou não vim saber com sabedoria humana, eu não vim a vós com sabedoria humana, para que ninguém se apoiasse ou se firmasse na sabedoria humana, mas eu vim aqui a vós através do poder de Deus e do Espírito Santo nas Escrituras. Irmãos, ainda funciona nós pregarmos a Bíblia Sagrada. Ainda funciona você ministrar um texto das Sagradas Escrituras. Ore. Você precisa de conhecimentos extras? Sim. Você precisa estar informado? Eu não duvido disso. Você precisa de bons livros para pesquisar? Sim. Mas não abra mão da mensagem textual. Não abra mão das Sagradas Escrituras. É ela que transforma o pecador. É ela que faz o pecador se arrepender. É ela que transforma a vida do mais miserável homem para um homem santo e transformado pelo poder do Espírito de Deus. Porque, lamentavelmente, em alguns púlpitos, irmãos, a Bíblia já tem saído. Eu, quando digo que a Bíblia tem saído, pode até ter uma Bíblia bem grande dentro no cima do púlpito, mas não se fala mais dela. Mas se não prega mais dela, prega muitas coisas. Prega até palavras bonitas, que até faz o povo chorar, o auditório chorar. Faz as pessoas se alegrar, porque nós temos hoje, irmãos, mais do que nunca, eu creio nessa pós-modernidade, nós temos hoje exímios oradores. E oradores que, pasmem, os senhores que não conhecem a Deus e não creem em Deus. E quando falam, faz uma multidão e um auditório chorar e ficar em êxtase para ouvi-los. O dom da oratória. E mais do que nunca hoje no Brasil, aqui na América, entre vocês aqui mesmos, eu estou aqui, na verdade eu sei que deve ter pregadores com excelência, que pregam, que ensinam muito mais, com muito mais condição, com muito mais graça e autoridade do que eu. Irmãos, nós estamos na era de grandes pregadores, de ministradores, mas nós estamos na era daqueles que têm uma liturgia da Bíblia todo dia. Porque eu estou dizendo aos irmãos, eu fiz a primeira pergunta, vocês têm convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus? É a primeira pergunta, todos disseram amém. A segunda convicção, você lê ela? Você medita nela de dia e de noite? Ou você é aquele pregador que nós somos tentados, que só pega na Bíblia para fazer o estudo ou o sermão para pregar? Você pega a Bíblia para alimentar a sua alma? A Bíblia mexe com você quando você está lendo as Sagradas Escrituras, irmãos. Faz os seus olhos encher de lágrimas. Você sente a presença de Deus. Você é capaz de falar línguas estranhas quando aquele texto salta com aquela veracidade da unção do Espírito de Deus. Você começa a sentir a presença de Deus e chorar, e às vezes falar a língua e se alegrar. Isso é a palavra de Deus. Porque antes dela fazer efeito no auditório, ela tem que fazer efeito em mim. Glória a Jesus. Eu não posso chegar aqui e vou ser um pregador mecânico, porque hoje nós somos tentados, de novo pela tecnologia, de procurar os nossos sermões no Google, né? O Google, na verdade, é o irmão, é o professor de muitos pregadores. Tem o sermão já elaborado, já tem o esboço pronto, já está tudo normal ali, ó. Você só é copiar e, se der tempo, ora um pouquinho, faz uma rezinha para Jesus, né? Ô Jesus, eu ganhei o Pai nosso que está, amém, Ave Maria, vou agora pregar. Porque nós estamos nos comportando assim, irmãos, exatamente como antigamente os católicos. Aliás, tem padre que está pregando mais do que alguns pastores.
Exatamente. Que está enganando muita gente. E nós estamos dizendo, ai meu Deus. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção na nossa vida. E não basta dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu preciso meditar nela, alimentar a minha alma com ela. Eu preciso ser cheia dela. Ela precisa fazer algo que mova o meu coração e a minha alma, acrescentando a minha fé e me aproximando mais de Deus. E aí sim você vai ver o efeito da mensagem. Você lembra o que Jesus disse? Se eu não me engano, no capítulo 7, versículo 24, 25, 26, 27 de Mateus? Aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É um versículo tão simples, tão conhecido, mas tão atual, tão verdadeiro, e que ele fala conosco. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele fala que sopraram os ventos, desceram os rios, e o que mais? Vento, rios, e o que mais? Você lembra? Combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre. Aí do mesmo modo Jesus diz assim, também eu comparo ao homem imprudente, louco, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. O que aconteceu com aquela casa? O mesmo que aconteceu com a casa que foi edificada sobre a rocha. Qual foi a diferença aí? Única só. É que uma casa foi edificada sobre a rocha e a outra sobre a areia. A da areia foi embora rapidamente, mas a da rocha permaneceu. A mesma intempérie que deu na casa da rocha, sobre a rocha, deu na areia. A diferença foi que uma estava sobre a rocha e outra estava sobre a areia. Fundamentos. Mas o que faz uma casa estar sobre a rocha? Jesus disse: ouvir e praticar. O quê? A palavra. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque muitas vezes, irmãos, tem muitas pessoas indo embora pela correnteza. Tem muitas pessoas perdendo a fé pela tempestade. E eu estou falando de pessoas, obreiros, que já não crê mais no que cria. Porque estão mudando de estratégia que o Espírito Santo deu para nós. Estão mudando de coisas e de rumos, irmãos, de porque aquela igreja tal está lotada. E porque está lotada, eu tenho uma metodologia que eu tenho de inventar dele. Porque a mágica é que encanta. O drama e, irmãos, o teatro é que chama atenção. Não importa se o povo está pecando. Não importa se o povo está do mesmo jeito. O importante é que a casa esteja cheia e que tenha entrado bons resultados nas finanças e que nós possamos mostrar um marketing muito bonito para a sociedade de que nós somos aprovados. Por quem? Por Deus? Pelo Espírito Santo de Deus? Ou por Satanás? Ou simplesmente pelo nosso ego para mostrar que somos pastores de 1000 membros? Quem não quer ser, irmão? E eu não sou hipócrita, claro que eu queria, não era só 1000 não, 100.000 membros, eu queria ser um pastor de 100.000 membros. Agora, e levar 100.000 membros para o inferno, e depois ir também, o que adianta? Como é que está a nossa casa, irmão? Lembre-se que Jesus dá um princípio aqui, nesse texto que eu acabei de citar, que para a casa ser fundamentada na rocha, eu preciso fazer 2 coisas apenas. Ele diz que eu devo ouvir, e nem sempre quem tem ouvido ouve, e eu devo praticar. Lembre-se que tem que você conhece lá nas cartas da Ásia em Apocalipse, Jesus faz questão de repetir uma palavra que parece ser uma retórica, que parece ser uma redundância de repetição. Jesus diz assim: aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ele fala em todas as cartas esse mesmo texto. Por que ele está dizendo isso? Porque tem muita gente aqui ouvindo, mas não está ouvindo. Porque o ouvir aqui é deixar você, deixar que esta palavra desça da intelectualidade, da mente e caia para a alma.
E quando a palavra de Deus, ela não. Porque muitas vezes, irmão, nós estamos na época das informações. É muito boas informações. Mas nós precisamos da revelação. A revelação e a informação devem andar juntas. Não devemos desprezar a revelação, que é da pesquisa, é o estudo. Claro que sim. Mas isso não tem graça, não mexe com o coração, se não tiver a unção, a autoridade do Espírito Santo, que é a revelação de Deus na nossa vida. E você sabe onde é que eu encontro revelação? Não é nos livros, não é na biblioteca. Você sabe o caminho da revelação, que do texto bíblico que nós observamos, que eu conheci e tive o privilégio de conhecer, e não sou tão velho, pastores que só tinham o primeiro grau, outros que não tinham nem o primeiro grau. Começou o trabalho no Brasil, e Deus prosperou o trabalho de forma maravilhosa, irmãos, de trabalho que cresceu, mas cresceu não só na graça, mas cresceu no conhecimento, na autoridade, na santidade. Que os irmãos que conhecem algum trabalho no Brasil sabem disso. Homens de Deus, que às vezes falavam algumas palavrinhas erradas, mas tinha uma coisa: eles tinham uma revelação das Escrituras. Quando ele pegava um texto da Bíblia, era dificilmente uma pessoa não chorar, dificilmente uma pessoa não levantava a mão para se arrepender, dificilmente um crente torto não dizia: tenha misericórdia de mim, meu Deus, senão eu vou para o inferno, e se convertia. Porque eles ensinaram para nós o caminho da revelação. Sabe qual é o caminho da revelação, irmãos? Não é um caminho tão gostoso. Não é o caminho do ibope. Não é o caminho do holofote. É o caminho, irmão, só com Jeová. É o caminho da oração. É o caminho do joelho, irmãos. Horas e horas a fio, buscando de Deus uma palavra dele, porque nós somos porta-voz de Deus. E porta-voz não tem voz. Já observaram isso? Que porta-voz não tem voz? Ele simplesmente usa a sua voz para trazer a voz de alguém que mandou ele falar. Só que a nossa tentação de pregador é que nós queremos pregar o que nós achamos, e o que nós pensamos, o que nós conhecemos. E nós somos chamados para falar o que Deus pensa, o que Deus quer, o que está na sua palavra. Aleluia. Você entende isso no nome do Senhor Jesus? Não abra mão, irmão, da Bíblia Sagrada, por mais simples que seja. Eu tive essa semana, parece que foi essa semana, com a minha esposa no restaurante lá em Nova York. E é um restaurante brasileiro, um restaurante em Malagueta. Eu me lembrei disso agora, que estava falando sobre igrejas cheias, lotada. E eu cheguei lá e nós estávamos comendo. Eu conheço o dono do restaurante, ele depois nos cumprimentou, mas tinha um rapaz, um funcionário dele, que era novo, que tinha chegado naquele exato momento ali e estava nos servindo. E o dono do restaurante falou: pastor. Ele disse: o senhor é pastor? Eu disse: sou, pela misericórdia de Deus e tal. Eu sou crente também. Ah, que bom, rapaz. Eu estou aqui há pouco tempo, eu sou crente e tal. Oh, que saudade da minha igreja. Eu disse: irmão, é da onde? Ele disse: eu sou de Boston. Desculpe, de Boston. Da igreja presbiteriana, igreja presbiteriana, comunidade, não sei de quê, mais ou menos isso aí. Mas igreja abençoada, nossa igreja lá tem uns 200 a 500 membros. Eu digo: que maravilha, irmão. E eu estou com saudade, estou aqui só 2 semanas para cá, e eu estou com saudade. E lá ele está fazendo teatro, aí contou o que está fazendo, até me deu o nome da igreja, o telefone, o endereço. Olha, é uma bênção, tem negócio da internet também, que você vê o culto. Toda vez que eu estou aqui, essa semana mesmo, eu vi o culto pela internet, com saudade do meu pastor, com saudade da minha igreja. Aí eu disse: mas por que você não tem mais trabalho em Boston para você vir para aqui, para Nova York? Tem, é porque eu vou me casar. Ah, quer dizer que a sua esposa trabalha aqui, esse é o meu namorado. Aí eu digo: como? Se o meu namorado está aqui, ele foi transferido de Boston para cá, eu vou casar com ele. E sabe, eu estava em dúvida de vir para cá. E eu estava indeciso: será que eu tenho que deixar minha igreja e ir para cá, para Nova York? Mas Deus é tão bom, que eu estava trabalhando e Deus usou em profecia uma freira. Vai, meu servo, porque eu sou contigo. Eu digo: sangue e fogo na terra. Você está entendendo? Eu vi isso, irmão. Eu e minha esposa. E daqui para frente, se você não tiver cuidado, vai ser tão natural. Para eles é tão natural. Antigamente, você dava um tapa no fim de uma égua desse, como diz lá no Nordeste. Você dizia: vai para lá, sangue. Expulsava demônio dele, ele caía endemoniado. Agora você fica assim, estatalado, e não pode fazer muita coisa, senão você é preso. Você está entendendo, meu amigo? Aí a minha pergunta na minha mente foi: será que esse rapaz conhece um pouco de Bíblia?
Será que a igreja dele prega a palavra de Deus? Será que é ministrado mesmo a santificação? Ou não se fala mais em pecado? Irmão, é bom a gente pensar nisso. Nós estamos numa escola bíblica. Se você quer obreiro e pastor, você vai enfrentar essa realidade dia a dia na congregação, na igreja que você ministra. Não dá para a gente sair desse contexto. Nós temos de enfrentar uma realidade hoje, ou você enfrenta ou não. Você vai ter, muitas vezes você tem de optar. E hoje nós estamos dizendo o seguinte: olha, não prega tudo aqui na Bíblia não, sabe por quê? Porque para aquele irmão não ficar chateado de sair da igreja. E nós somos tentados, como pastores de igrejas pequenas, de igrejas brasileiras, que nós suamos, não sei aqui, irmão, nós suamos para ganhar uma almazinha. Faz tudo para deixar essa almazinha lá na igreja. Quando ela não falta o culto domingo, a gente fica agoniado. Meu Deus, ele liga para ela: o que aconteceu, rapaz? Você está bem? Então, entendeu, irmãos? E a gente fica para o lado humano fazendo tudo. E às vezes a gente faz mais do que Jesus, né? A gente quer deixar o crente lá, mesmo na força. Quando Jesus está dizendo: deixa que quem vai fazer a obra sou eu, rapaz. Calma, é o Espírito Santo. Mas nós lutamos. E aí, irmãos, chega o nosso emocional. Nós temos um certo cuidado, é claro que nós temos que ser polidos, educados, com amor, com mansidão, como a Bíblia nos ensina, a administrar a palavra de Deus. Mas tem um momento que você não dá para ficar assim, em cima do muro. Você tem que tomar uma decisão e falar: meu amigo, olha, eu te amo muito. E se amor no seu conceito é deixar você fazer tudo o que você quer, você está equivocado, porque o conceito de amor é esse. Não, pastor, ele é ovelha. É ovelha, deixa ele assim, porque ele é ovelha. Claro, porque ele é ovelha, eu tenho de amar. Não, o amor de Deus não pode deixar. Não, o amor de Deus corrige. A Bíblia diz no capítulo 12 de Hebreus, de que Deus corrige aquele a quem ele ama. E aquele que ele tem como filho. E que Deus nos abençoe, irmãos. Então eu quero deixar essa palavra para você aqui. Priorize a Bíblia Sagrada. O segundo tópico que nós já lemos aqui é a inspiração das Escrituras. Precisamos entender que a revelação e inspiração não são a mesma coisa. Uma coisa é revelação, outra coisa é inspiração. Então, no segundo tópico da primeira... Vocês estão aí com essa apostila? Dá para ver isso aí? Não. Uma coisa, irmãos, é inspiração, outra coisa é revelação. A palavra revelação significa mostrar, tornar a conhecer, ou seja, o original diz assim: trazer a luz, colocar um foco de luz onde há escuridão, e quando a luz chega, clareia. É só a luz que faz, irmãos, a definição total de que você pode encontrar alguns objetos pequenos, grandes. A luz esclarece, tira as trevas. Foi muito bonito quando o pastor aqui citou antes de eu começar a ministrar, os irmãos lembram o texto que ele citou de Salmos 105 e o quê? 119, 100 e o quê? Podemos citar junto? Todo mundo junto? 1, 2, 3? Revelação. A revelação, ela mostra, ela traz à tona. Por isso que quando você está lendo a Bíblia, irmãos, eu não sei com você, comigo já aconteceu. Você está lendo um texto da Bíblia, e quando esse texto vem como revelação, você toma um susto, porque ela é um espelho que mostra a tua alma, por dentro de você. É muito fácil você apontar o erro dos outros, mas quando você lê a Bíblia, ela mostra a sua miserabilidade, e você começa a chorar diante de Deus. Se você estiver lendo a Bíblia como revelação, ela mostra aquilo que você não sabe. De vez em quando você diz assim: sou eu mesmo? Porque às vezes eu tenho vergonha de mim mesmo, irmão. Porque às vezes é muito fácil dizer aqui, ou ser um pregador exímio, pregar com muita unção e graça, o poder está caindo, pá! E a glória de Deus, Jesus batizando com o Espírito Santo. E de repente, irmãos, todos nós sabemos que nós temos falhas e defeitos. A Bíblia, ela mostra quem é você. Ela não mostra quem você acha que é. Ela não mostra quem você pensa que é. Ela não mostra você como você quer ser visto. Ela mostra você como você é. Por que ela faz isso? Para nós nos santificarmos. Para nós sermos agradecidos da graça, misericórdia de Deus na nossa vida. Porque nós não somos salvos, irmão, porque merecemos. Mas aí, às vezes nós temos atitudes e ação como se nós merecêssemos da graça de Deus.
A gente chega um certo, eu não sei vocês aqui, mas tem pessoas que chegam num certo patamar que elas esquecem de pedir perdão. E a oração, a minha oração, eu devo adorar, agradecer, pedir e confessar. Jesus, na oração do Pai Nosso, manda a gente pedir. Ou não? Perdoa as minhas o quê? Dívidas. Como eu perdoei do meu irmão. Está lá no capítulo 6 de Mateus, não é isso? Você já notou que tem pessoas que têm dificuldade de pedir perdão? Como se ele nunca tivesse pecado, como se ele nunca pecasse. Eu não estou chamando vocês de pecador aqui não, vocês são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Irmão, eu estou mostrando a você que eu tenho de reconhecer de joelho a misericórdia de Deus na minha vida, de quem eu era, de quem eu sou, e de que eu não mereço ser o que eu sou, e chamado por Deus, porque Deus fez isso por misericórdia na minha vida e na sua. Mas voltando aqui, revelação é mostrar aquilo que você não sabe, que não conhece. É trazer conhecimento daquilo que eu ignoro. Eu lembro, e você lembra também, o capítulo 9 de Isaías. Você lembra do capítulo 9 de Isaías? É o capítulo 9 ou o capítulo 6? Desculpe, capítulo 6. Ele disse, no ano que morreu o rei Uzia. Não foi isso? No ano que morreu o rei Uzia, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E o seu séquito, não é? Enchia aquela casa de glória. Secté. E diz a Bíblia que ele disse assim, quando eu vi isso, revelação, eu disse, ai de mim, que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios são impuros. Revelação é Deus abrir a mente nossa. Irmãos, a Bíblia diz no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo dá uma verdade aqui, mas na frente, se Deus tiver a oportunidade de eu continuar, tiver misericórdia de Deus, nessa palestra, nessa diálogo entre nós aqui, irmãos, eu vou tentar parar um pouco sobre isso aqui. Mas no 2 Coríntios 4, 4, Paulo diz assim, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da glória do Evangelho. Sim ou não? Então, irmãos, cegueira. Eu não sei quanto tempo eu tenho mais. Quantos minutos mais, irmãos? Então, irmãos, agora eu quero trazer uma coisinha para você aqui, para você entender isso aqui. Tem muitos crentes, irmãos, e obreiros que já cegaram, que perderam a revelação. E veja que a Escritura, ela é inspirada, mas ela é revelada. Agora veja, irmãos, Deus quer mostrar para nós revelação. Em terceiro lugar, revelação refere-se ao ato soberano de Deus de fazer conhecido as suas criaturas. Lembre-se que no detalhe da revelação aqui, irmãos, Deus se revela ou dá-se a conhecer a quem Ele quiser. E a quem Ele buscar, entendeu isso aqui ou não? Revelação tem relação direta com a mensagem transmitida. Eu estou falando sobre revelação aqui. Olha, irmãos, a melhor coisa na vida é quando um pregador, quando um pastor, quando um ministrante está ministrando a palavra de Deus, ele tem a revelação do texto da palavra de Deus. Isso fica na alma da pessoa que nunca mais sai. E essa revelação quem dá é o Espírito Santo. Eu não estou falando de revelação na transmissão da palavra de Deus. Você está transmitindo aquela palavra e aquilo que aquela pessoa leu 20 vezes, 100 vezes, ela leu, mas quando você, pela graça e pela revelação do Espírito Santo, lê e ministra aquele mesmo texto, aquele mesmo versículo, abre a mente da pessoa e diz, eu nunca vi isso. Já passou isso com você? Eu nunca pensei assim. Mas está tão claro, é Deus que deu a graça da revelação para a transmissão da palavra. E nós precisamos pedir isso todos os dias, porque isso não se dá, não é só uma vez na vida, irmãos, é todos os dias que eu vou ministrar. E para que eu possa ministrar, eu preciso passar um tempo de oração, de meditação na palavra, buscar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Não abra mão da palavra de Deus. Agora, tem coisa melhor, para mim não tem. Eu não sei para os senhores. Tem coisa melhor do que ser usado por Deus, irmão? Tem coisa melhor do que você sentir a graça de Deus descendo sobre você e você tem convicção de que você está transmitindo uma palavra, que é uma palavra que vem direto do trono de Deus para a vida de uma pessoa? Irmãos,
Não tem coisa melhor. Agora, não tem coisa pior para mim também é você pregar uma palavra e você saber que não tem, tá vazio, feito lata seca. E Deus permite isso com todo pregador, para ninguém se gloriar. Você prega, você estudou e leu, e você até orou e disse, não, hoje eu não vou te dar a revelação nem a graça. Você vai ficar sequinho aí, para você entender que você tem que depender de mim. Que a glória não é sua. Senão a gente incha, irmão. A gente vai inchar, daqui a pouco só... Quando eu prego, tá vendo? Quando eu prego, bendito seja eu, glória para mim, não é? Quando eu prego, a coisa muda. E não é assim. É quando Deus usa. É quando Deus dá a graça. É quando Deus dá a unção no nome do Senhor Jesus. Amém? A inspiração diz respeito ao método primário de transmissão da mensagem. Então comigo aqui, 6. A inspiração é um ato do Espírito Santo capacitar os escritores humanos a transmitirem a mensagem revelada de Deus. Os escritores da Bíblia foram comissionados para escrever a revelação de Deus sobre inspiração do Espírito Santo, usando as próprias palavras de Deus. Eu estou distinguindo aqui rapidamente, só lembrando os irmãos, sobre revelação e inspiração. Inspiração vem do Espírito Santo. O Espírito Santo me inspirou a dar uma palavra aqui, que ele me revelou. Só que você nota na inspiração e na revelação que o Espírito Santo, ele respeita o princípio da minha emoção, do meu sentimento, da minha intelectualidade, do meu conhecimento. Ele usa a mim conforme o que eu sou. Ele não me muda. Ele não tira o meu intelecto, ele não coloca um intelecto novo. Ele me capacita e me usa naquilo que eu sou, mas no controle dele, na inspiração e revelação dele. Eu posso até me alegrar, eu posso até chorar, eu posso até falar línguas, mas ele está sob o controle na minha vida, porque ele respeita o princípio da individualidade de cada ser humano. Por isso que para um é comum, quando, dependendo dos seus temperamentos, prega aqui, prega aquele, é mais avivalista, e prega e grita, papa, e é muito gostoso ouvir, tem de completar o ministério. Tem outros que você pode mandar ele pregar, manda ele pular, ele vai ficar ridículo, irmão. Porque a forma dele ministrar é ensinar, é falar. Mas nem por isso um é menos inspirado do que o outro. Todos são inspirados na sua estrutura e formação que Deus deu. Só que a tendência humana nossa para julgar é, não, aquele outro prega mais, porque gritou mais, pulou mais, fez rebuliço mais. Não, irmãos, pelo contrário. Aí eu me lembro agora de uma coisa que me chama muita atenção, e eu acho que alguns de nós não gostaríamos de estar, e se estivéssemos lá, talvez seríamos murmuradores. Diz a Bíblia que um dia Paulo foi para uma santa ceia. E ele esticou o sermão. E note, os irmãos, que a Bíblia diz que a mensagem de Paulo se estendeu pela madrugada. E diz a Bíblia que um moço estava numa janela, o doutor Eutico, né? E o homem estava tão inspirado, Paulo estava inspirado naquele dia, pregando, ensinando, o cara dormindo. Eu de vez em quando fico pensando em alguma coisa na Bíblia. Meu Deus, peraí. Se fosse eu já tinha parado. Já tinha dito aqui, irmão, está terminando o culto, vamos embora para casa, pelo amor de Deus. Um culto que a pessoa está dormindo, na nossa cabecinha pentecostal rapaz, o negócio está frio lá. O negócio está fraco, meu amigo. Mas quem estava ministrando era o doutor Paulo, não era o Zé Buchudo não, irmão. Era Paulo. E ninguém pulou, ninguém deu glória a Deus. Mas sabe o que me espanta? Que me admira? É que Eutico caiu. Ele morreu. E o culto estava lá. Pelo que me parece, não está na Bíblia. Era um culto de ensino que ninguém dava glória a Deus. Que ninguém aparentemente estava sentindo a presença de Deus. Mas Paulo estava com convicção da inspiração e da revelação da palavra. Não abra mão disso, irmão. Nós não temos de viver pela emoção, porque nós temos a tendência e a tentação de agradar o auditório. Se o povo dá glória a Deus, a gente se empolga mais. E é gostoso, eu me empolgo também, claro. Nós somos seres humanos. Mas nem por isso significa dizer que nós estamos com essa graça toda, essa unção toda. A palavra de Deus em si, ela é a palavra de Deus. Mas sabe o que me admira, irmão, que me espanta? É que quando o homem cai e morre,
houve um sussurro. Aí eu creio que todo mundo não se acordou. Ei, rapaz, o cara morreu aqui, o negócio piorou tudo agora. Pelo que o texto diz, Paulo não grita. Paulo não se espanta, ele desce. Eu não vejo Paulo falar em línguas estranhas. Pelo menos o texto não diz. Se falou, eu não posso dizer o que está ou o que não está. Paulo não... ressuscita! Não faz isso. E todo mundo, eu acho que todo mundo observa, não quero ver o que vai acontecer. Porque a unção de Deus independe da reação emocional sua, meu amigo. A inspiração e a revelação de Deus na palavra independe de qualquer situação emocional sua. Quer uma prova? Tem hora que você está aqui, os pastores acontece isso aqui. Você vem acabado emocionalmente. A vontade de não vir nem para o culto. Pregar, nem muito menos. É o dia que Deus mais te usa. Você está destroçado, você está sentindo nada. Você está orco por dentro. Aí Deus disse, é hoje que eu vou te usar, meu filho. E você, sabe o que mais encanta? É que aquelas pessoas que você diz, hoje foi a pior mensagem. Aí Deus permite que venham várias pessoas. Pastor, Deus falou comigo hoje. Olha, aí vem chorando. E você fica estático e assim, perplexo. Peraí, como é que pode isso? É porque é a ação do Espírito de Deus, da revelação da palavra. Aí Paulo, irmãos, desce, abraça o moço e diz, ele não está morto não. Mas o negócio que claro aqui na Bíblia, depois você lê, é que foi um médico que diagnosticou a morte desse moço. Não é isso que está na Bíblia? Tinha um médico lá na igreja, que ele viu o pulso do rapaz, não foi uma pessoa leiga que informou a igreja e a Paulo que o rapaz tinha morrido. Foi um médico, meu amigo. E o médico que conhecia a ciência, ele está morto. Olha o texto. Não foi o irmãozinho que disse, olha, ele morreu, está sem respirar. Não, o médico constatou o óbito dele, morreu. Aí Paulo desce, não fala o nome de Jesus, que deve fazer, mas esse que ele quer um protocolo pentecostal, se a gente pode falar essa palavra, né? Protocolo pentecostal. Isso é bom. Porque o protocolo pentecostal é Jesus! Ressuscita! Faz aquele rau, esse é bonito isso. Porque encanta, e até fica mais empolgante. Aleluia! E sapateia, e dá glória, e profetiza, e dá gambalhota. Aí o povo se anima. Acordou a igreja. Mais um dia de vigília. Aquela vigília que só é oração gemida, meu amigo, e as lágrimas de vez em quando. Ô Jesus, me perdoe, estou orando aqui, cansado do dia todo de trabalho. Não é fácil não, irmão. Mas aí Paulo chega e diz, não, ele não está morto. E abraça o rapaz. E o espírito de vida volta para ele, irmãos. E ele volta para o culto. E continua estendendo o seu sermão até as madrugadas fora. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então lembre disso, inspiração e revelação. Ela tem de andar junto, irmãos. E a inspiração da palavra de Deus e a revelação da palavra de Deus. Então vou repetir isso para você. Não abra mão da palavra de Deus. Nós somos tentados muitas vezes a abrir mão. A palavra de Deus ela é suficiente, irmãos. A palavra de Deus ela completa toda a obra. E para terminar esta palavra, esta singela palavra entre nós, em terceiro lugar, implicações bíblico-teológicas da doutrina da inspiração. A revelação, tal como encontramos na Bíblia, encerrou-se com o cânon das Escrituras. Em outras palavras, não existe mais nenhum livro inspirado por Deus do que a Bíblia. Não, e aquele livro que aconteceu alguns anos atrás aí em Boston? Não, irmão. Nenhum livro tem autoridade canônica de Deus. Somente a Bíblia. Encerrou, irmãos. E prova tal, nós mostramos aqui, sobre os 7 livros da Igreja Católica, que nós lemos nesse livro, que um dos autores pede desculpa pela mediocridade do texto que ele escreveu. O Espírito Santo não escreve nada medíocre, nem erra, porque ele é perfeito e ele inspira para a glória do nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, eu estou lembrando isso aqui que você já sabe, que você já aprendeu no curso teológico. Eu não estou trazendo uma novidade teológica aqui. Eu estou informando nessa introdução desse ensino para mostrar para você de que muitas vezes nós somos pressionados, tentados a deixar a Bíblia de lado para pregar alguns assuntos que comove, que incentiva, que alegra, que emociona o auditório. E que muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus deve ser pregada como ela é. Pregue, irmãos, com esta convicção e Deus vai fazer o milagre no nome do Senhor Jesus.
pregue com esta graça. Não tenha vergonha de pregar as Escrituras. Ame as Escrituras. Pegue as Escrituras e comece a debruçar nela. Coma ela, viva ela, pense nela. E você vai ver que você vai ser um obreiro diferente. Você vai ser um crente diferente. Você tem uma graça diferente. Porque a palavra de Deus completa todas as coisas no nome do Senhor Jesus. A revelação de Deus nas Escrituras é progressiva. E conclui-se que encerramento do cânon, a Bíblia tem uma página ulterior e ninguém está autorizado a acrescentar algo mais a ela. Nem diminuir, nem acrescentar. Porque ela está completa. Ela é completa, as Escrituras Sagradas. Você pode ler comigo em Provérbios 30, versículo 5. Vamos lá, abrir a Bíblia. Estou terminando. Vamos lembrar a Bíblia, o que diz a Bíblia aqui. Provérbio 30, versículo 5. Uma outra pessoa que não leu ainda. Pode ler em voz audível, bem alta, bonita, para que a gente possa ouvir? Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Amém. Toda palavra de Deus, ela é o quê? Pura, cristalina. Agora veja que coisa linda. E a Bíblia diz aqui, e ela é escudo, diga escudo, para o que confia nele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Uma outra pessoa, por favor, nos ajude lendo. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. É isso? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa que estão escritas neste livro. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. A Bíblia está encerrada. Não pode aumentar nem diminuir. Ela está completa. Ela é um livro. Irmãos, é interessante que a Bíblia, ela é atual. Vocês já observaram que a tecnologia avança? A cada dia cria-se uma nova coisa. Eu vi uma coisa interessante agora, que eles pegaram um material que é mais leve do que o alumínio. E é um material que vai ser agora aplicado também até para os aviões, vai ser mais rápido o avião, para colocar, vai ser muito leve. Eu esqueci exatamente o nome, eu estava vendo na ciência, um material que eles descobriram, a ciência descobriu, que vai ser utilizado, vai ser hoje um material utilizado em muitos lugares, vai ser depois para a vida comum. Eu estou repetindo, eu estou dizendo isso aqui aos irmãos para mostrar para os irmãos o seguinte: diante de todo o avanço tecnológico, de todo o avanço de conhecimento humano, de toda a intelectualidade humana, vocês já observaram que a Bíblia, quando você lê, ela é exatamente, parece que foi escrita hoje? Ela é atual, irmão. Ela é atual para os nossos dias. O intelectual, o doutor, o leigo, quando lê a Bíblia e quando ela toca na alma, a lágrima dele vem. Não tem como, não tem como. Ou se ele não vem a lágrima, ele fica assustado, ele fica nervoso, porque atinge a alma. E atinge o espírito. E atinge a mente humana. Amém? Eu quero deixar uma coisa aqui mais nesse assunto aqui, claro, sobre o que eu citei, sobre uma nova versão que saiu na internet da Bíblia, que chama Jesus de Cara. Quem mais? Quem lembra? Sinistro. João Batista é o camarada sinistro. É uma versão nova que está saindo na internet e está em português no Brasil. Sinistro, falava a palavra sinistra. Arrependei-vos. Falava sinistra, porque arrepender é sinistro mesmo. Para o pecador que quer se arrepender. Quando a Bíblia diz, quando a Bíblia diz quando eu digo que a inspiração da Bíblia, que ela é total por Deus, escuta que eu vou dizer isso aqui. Ela diz respeito ao texto original. Vou repetir isso. A inspiração diz respeito ao texto original, porque isso quando Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada, é o texto original. As versões como estas que estão criando aí, não são os textos originais. Porque às vezes pode haver um nó na cabeça de alguma pessoa. Peraí, pastor, essa Bíblia que estão escrevendo aí, ela é inspirada ou não é inspirada?
Eu vou repetir para que você deixe guardado na sua mente, que você já sabe que as Escrituras ela é inspirada no seu texto original. Em nome do Senhor Jesus. Para que não tenhamos nenhuma dúvida. Afirmamos que as Escrituras são a objetiva e clara revelação de Deus ao homem. Não aceitamos a teologia do arrepio, que afirma que a Bíblia se torna a palavra de Deus quando ela toca o leitor em um encontro pessoal e subjetivo. Tem a doutrina do arrepio. A Bíblia contém a palavra de Deus, rapaz. Ela é uma palavra maravilhosa, mas ela só tem efeito quando fala e alguém se arrepia. Não, irmão, ela é se você se arrepiar ou não. Se você sentir ou não. Se você der ouvido ou não. Ela continua sendo inspirada e palavra de Deus. Ponto final. Se você aceitou ou não, irmão, não interfere. Os textos não vão mudar. É a Bíblia, é a verdade de Deus, no nome do Senhor Jesus. E eu coloquei aqui na nossa introdução. Compreendemos e aceitamos a verdade de que a inspiração não se deu em prejuízo da individualidade de cada autor, nem da anulação das suas personalidades. A inspiração não foi um ditado mecânico. Os escritores não eram automatos, escrevendo em um estado de semi-inconsciência. Pelo contrário, ele estava com a sua plena consciência, com a sua plena emoção, mas inspirado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E por fim, afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e, portanto, infalível, inerrante e autoridade para ditar as normas, regras e princípios da minha vida cristã. Sabe o que é que eu sempre digo, irmãos, lá na igreja que eu congrego e que Deus me deu o privilégio de guiar o rebanho? Eu digo, irmãos, tudo que eu pregar tem que estar aqui. Se não tiver aqui, não aceite, não me ouça. O pastor nem a igreja está acima da Bíblia. A Bíblia está acima do pastor, da igreja e da denominação. Ela é a palavra de Deus. Eu sempre repito isso. Não aceite, irmãos. Vamos ser aqueles crentes de Bereia, né? Confira nas Escrituras. Porque eu posso emocionalmente errar. Eu posso citar aqui alguns achismos da minha vida. Eu sou homem, irmãos. A Bíblia ela é completa no nome do Senhor Jesus. Então não esqueça desse detalhe. Eu me lembro que quando novo convertido, eu tive uma pergunta a Deus dizendo, qual é a igreja verdadeira? Porque tem tantas igrejas, e naquele tempo tinha menos igrejas. No interior que eu aceitei só tinha 2 igrejas, Assembleia de Deus e Católica. Agora tem igreja até de um dente só e do olho só. E eu disse, Deus, os católicos dizem que estão certos. Os crentes dizem que estão certos, agora quem está certo? Eu era sacristão da igreja católica. Eu queria ser padre. E quando um pastor que chegou no nosso interior, ele foi evangelizar, ele foi acompanhando um pastor, ele foi auxiliar esse pastor, ele foi como diácono, depois foi consagrado a presbítero, hoje ele é o vice-presidente da Convenção e da Assembleia de Deus do estado de Alagoas, com o pastor Zeneco. Um homem muito intelectual, de oração e muito estudioso da palavra de Deus, um amante da palavra de Deus, pastor Orisvaldo Nunes. E eu estava descendo de bermuda, meu cabelo era avermelhado, que eu era muito sardento, em 1982. Ele depois contou isso para mim. Eu desci, era uma ladeira, ele vinha com 3 ou 4 irmãos da evangelização no interior pequeno, e de repente ele olha para aquele monte de pivete, de jovem que vinha de uma pelada de bola, ele fala para um rapaz chamado Zé Lira, e diz, Zé Lira, você conhece aquele menino ali? Quem é aquele rapaz ali? Eles conheço o pai dele, a mãe dele. Uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. E Zé Lira nasceu lá. Esse pai dele é plantador de cana aqui, nós conhecemos. É muito católico a família. Católico do pé roxo. Ele disse, o Espírito Santo está me dizendo que aquele rapaz ali vai ser ministro do Evangelho e pregar a palavra de Deus. Eu não estava sabendo de nada. Isso eu tinha meus 11 anos, 12 anos de idade. E ele começou a investir em mim, pregando o evangelho, entregava literatura, quando ele dava as costas eu rasgava, jogava fora, e orando por mim. Isso foi em 1982 quando ele chegou, 82. Em 1985, irmãos, já perto, alguns meses antes, eu entrei no meu quarto já confuso, porque o evangelho, a palavra de Deus entra na alma. Eu tive medo da morte, se eu morrer hoje, para onde eu vou? E eu fiz uma oração, que eu só rezava. E nessa oração, é isso que eu comecei com os irmãos para concluir aqui,
eu disse o seguinte: tem tantas igrejas, meu Deus, qual é a igreja certa? Existe céu mesmo? Se existe céu, me ilumina o caminho da verdade, Espírito Santo. Eu fiz a primeira vez a oração. Passaram um mês ou 15 dias, eu não me lembro, irmão, no dia 10 de 1 de 1985, isso nunca vou esquecer. Você pode até não crer, mas isso aconteceu comigo. Eu estava de bermuda na poltrona do sofá da minha casa, dia de quinta-feira. Estava assistindo o Globo Repórter, aproximadamente 9 para 9h15 da noite. A televisão ficou muda e eu ouvi uma voz que dizia assim: vista a calça comprida, vista a camisa e vai ser crente agora. Eu olhei para um lado e para o outro e disse: eu ser crente? Eu estou ficando louco. Eu falei em voz audível, como se tivesse uma pessoa no meu lado e não tinha ninguém. Aquela voz veio pela segunda vez mais: vista a calça comprida, vista a camisa, vai ser crente. Eu fui tomado pelaquela voz. De frente da minha casa tinha um desviado, irmão, Albertinho. Ele estudava comigo, o pai dele crente, ele se desviava, não é aquele desviado crente. E de vez em quando ele dizia assim: João, Deus usava ele para falar comigo se de arrebatamento, de que Jesus ia arrebatar a igreja, de que havia inferno. E eu ouvia aquilo ali e fazia de conta que não via, dizia: Albertinho, deixa para lá, não pode falar nada disso, mas ele falava, ele dizia: e outra coisa, se Jesus vir hoje, meu pai e minha mãe vai para o céu, eu vou para o inferno, eu tenho consciência disso aqui, e eu quero voltar, não tenho força. Ele sempre dizia isso. Era um jovem, adolescente comigo. E eu, na frente da casa dele, ele morava na frente da minha casa. Eu cheguei lá: Albertinho, eu quero ser crente hoje. O Espírito Santo falou comigo hoje que eu era ser crente. Aí deu uma dor de barriga nele e foi para o banheiro. Aí eu usei palavras que eu não sabia, irmão, que eu não era crente. Eu disse: isso é o diabo, rapaz, vamos ser crente. Se você não for crente comigo hoje, nunca mais eu vou ser crente na minha vida. Aí depois ele me disse: rapaz, já vou dar conta da minha alma a Deus, depois dar conta da minha alma para Deus, depois dar conta da alma desse rapaz. Aí foi comigo e aceitou Jesus comigo como Salvador. Eu estava levando uma pessoa para Jesus, irmãos, sem ainda ser crente, para a glória do nome do Senhor. Hoje ele é pastor também no interior das Assembleias de Deus em Alagoas, irmão. Está pregando o evangelho. Um pastor que Deus está abençoando e salvando muitas almas no interior, lá no sertão. Irmãos, e completando, disse tudo isso para dizer isso para você. E Deus depois com o tempo me tirou a dúvida: qual é a igreja certa? Qual é a igreja verdadeira? É a igreja que ela é bibliocêntrica, irmãos. A igreja que prega e vive a Bíblia, esta é a igreja verdadeira, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Mais uma vez, perdoe o pastor Eduardo. Obrigado por ter me convidado. Não cheguei no horário. Eu quero pedir perdão mais uma vez aos irmãos e que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor. E eu estarei aqui também a parte da tarde ouvindo os nossos companheiros para aprender mais também no nome do Senhor Jesus.